Olá, amigos ouvintes da FM Shalom, a educativa da cidade. A paz do Senhor, que esta paz possa alcançar a tua vida, a tua casa, os teus negócios, a tua família, as tuas emoções. Eu sou o evangelista Adriel Jackson, congrego ali no Templo Sede, e eu venho te trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Está registrado no texto bíblico, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 11 e o verso de número 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria de trazer-lhe uma mensagem da parte de Deus para o teu coração, dizendo-lhe 3 características do propósito de Deus para a sua vida. 3 características que mostram a relevância dos projetos de Deus para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual você faz parte. Quando observamos o texto sagrado, nós depreendemos dos ensinos da palavra do Senhor que Deus sempre teve um claro propósito de comunicar-se com o homem. E um instrumento em que nós podemos nos comunicar com Deus é a oração. A primeira característica do propósito de Deus para a nossa vida, Ele nos deu uma ferramenta chamada oração. Nós precisamos aprender que uma igreja relevante, nós precisamos aprender que uma vida de relevância diante de Deus, ela não pode cessar de orar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 ao verso 31, nos mostra a igreja primitiva, nos mostra os discípulos e os primeiros irmãos perseverando todos os dias na oração. A oração é tão importante que o médico Lucas registra em seu tratado ao amado Teófilo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, verso 1 e 2, que em determinada ocasião, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: João ensinou os seus discípulos a orar. Ensine-nos também a orar, Senhor. Então Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam assim. E conhecemos principalmente pelo escrito do evangelista Mateus, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu. Quem sabe o pedido mais importante que os discípulos poderiam ter feito e deixado de legado para nós hoje foi justamente este pedido. Ensina-nos a orar. É uma característica da relevância e do propósito de Deus para a nossa vida, nós termos a vida pautada em oração. E por que temos a vida pautada em oração? Eu te digo, porque Jesus orava. Jesus orou, por exemplo, em seu batismo, Lucas 3:21, e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele. No dia do seu batismo, Jesus ora, e Lucas escreve que o céu se abriu. Nós observaremos então que a oração tem o poder de abrir o céu. Jesus está orando, cumprindo um propósito de obediência ao descer ao Jordão para ser batizado, cumprindo o princípio de obediência. E quando Jesus ora, o céu se abre. Jesus, ele nos ensina que a oração, ela pode ser feita mesmo que seja em um lugar solitário. Marcos 1:35, Jesus levantou-se de manhã, muito cedo,
ainda se fazia escuro, era madrugada, e ele foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Jesus nos ensina em Lucas capítulo 6 e verso 12 que a oração ela pode ser uma noite inteira. Antes de Jesus escolher os seus 12 discípulos, antes de Jesus fazer uma distribuição de chamados, o Senhor Jesus fala com o Pai. Antes de Jesus montar a sua equipe, Jesus nos mostra que a liderança de relevância, ela tem a oração como seu princípio. Antes de Jesus dizer em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27, aquele famoso texto no versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, antes de Jesus fazer esse convite, Jesus, ele ora, ele diz, graças te dou, ó Pai. Então, antes de Jesus convidar que alguém lhe siga, Jesus ora ao Pai. Jesus nos ensina que a oração, ela deve ser constante em nossa vida diária. Antes de o Senhor Jesus multiplicar pães e peixes, Jesus ora, dando graças a Deus, em João capítulo 6, versículo 11. E o mais interessante é que após Jesus ter multiplicado, após ter sobrado 12 cestos cheios, as Sagradas Escrituras nos declara em Mateus 14, 23, e que despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Jesus nos mostra a relevância de orar antes de operar pela graça e misericórdia de Deus um grande milagre. Jesus ora, mas depois que o grande milagre aconteceu, Jesus está orando. Jesus nos ensina a orar no templo. Em João, capítulo 12, versículo 27 ao 28, Jesus está no templo e ele está orando, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. E ele pede, Pai, glorifica o teu nome. Jesus não está pedindo que o seu nome seja glorificado no templo. Jesus não está atraindo os holofotes, e aqui é uma característica do nosso propósito, porque quem ora não busca para si, quem ora busca para que o Pai seja glorificado, que o nome do Pai seja engrandecido. Ele ora dizendo, Pai, glorifica o teu nome. E vem uma resposta instantaneamente. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Jesus, ele ora ao partir o pão para a ceia, antes de dar o pão e o cálice, o Senhor Jesus orou, dando graças. Jesus nos ensina o poder da oração intercessória. Quando em Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus declara a Pedro, eu orei por ti, Pedro. Eu orei para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando a resposta das minhas orações derem certo, estou contextualizando, quando tu te converteres, volta e confirma aos teus irmãos, dá testemunho para os teus irmãos. Jesus, ele orou pelos seus discípulos. É a oração sacerdotal de João, capítulo 17. Jesus, na hora da angústia do Getsêmani, no capítulo 26 de Mateus, Jesus orou. Jesus falou com o Pai. No lugar mais inusitado aos nossos olhos, Jesus ora. Jesus está na cruz e ele está orando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Quando Jesus é feito ressurreto, Jesus está em Emaús e quando ele encontra com os 2 discípulos e vai ter com eles em casa, Jesus orou. O que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que uma característica da igreja, uma característica do propósito de Deus para a nossa vida
é sermos perseverantes na oração. Em carne, Jesus orava todos os momentos. Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus todos os momentos ora ao Pai e nos ensina a falar com Ele. Jesus ora antes de milagres. Jesus ora após grandes milagres. Nos momentos de angústias e dificuldades, Jesus está orando. Mas quando Jesus volta ressurreto, Jesus permanece orando. Então a grande lição que nós extraímos nesta primeira característica é que nós precisamos ser perseverantes na oração. E qual é a segunda característica que nós precisamos manifestar? Nós precisamos perseverar em pregar a cruz de Cristo e a ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 ao 3, o amado médico Lucas começa com uma declaração: Jesus Cristo está vivo. Quando vão escolher o substituto no colégio apostólico, no verso 21 e 22, a condição precisa ser alguém que foi testemunha da sua ressurreição, porque Jesus passou pela cruz, porém ele está vivo. Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 13, até Atos capítulo 27. Cada capítulo nos traz uma verdade central. Jesus Cristo que foi crucificado por vós. Porém, ele está vivo. É nosso dever anunciar a morte e ressurreição dele. Até quando? Até que ele venha. É o texto inicial que nós lemos para esta reflexão. A igreja de relevância, que sabe o seu propósito, ela tem comunhão um para com os outros. Comer do pão e beber do cálice é o símbolo para a comunhão. É o símbolo para sentar à mesa. É o símbolo para partilhar. É o símbolo para dizer: estou bem com quem me assentei. E eu faço isto. E nós devemos fazer isto, perseverando em anunciar. O apóstolo Paulo é bem enfático em dizer, registrar na carta aos Coríntios: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Até quando nós anunciaremos em comunhão o Cristo ressurreto? Há um limite para anunciar. É nosso dever perseverar na oração. É nosso dever continuar pregando a mensagem da cruz e da ressurreição. É nosso dever perseverar em comunhão no partir do pão e no beber do cálice. Até quando? Até que ele venha. Apocalipse 22 e 12, ele mesmo declara: eis que cedo venho, eis que presto venho. É breve e nós aguardamos a qualquer momento a vinda de Cristo. Mas enquanto isso eu preciso perseverar na oração. Eu preciso perseverar nos ensinamentos que aprendemos dos apóstolos e os nossos pais na fé. Jesus Cristo, que sim, foi morto, levado ao madeiro da cruz, porém ele ressuscitou. E nós perseveramos em comunhão, na firme e inabalável esperança de que breve ele vem. Amigo que ouviu esta reflexão e tem pensado consigo mesmo nesse instante:
eu não tenho sido perseverante ou não tenho manifestado essas características. Até que ele venha, ainda é tempo suficiente para que você volte o teu coração, volte a tua atenção, volte os teus propósitos, volte os desígnios do teu coração para buscá-lo. Que tal você aproveitar esta oportunidade para fazer um compromisso com o Senhor Jesus? Que tal nós aproveitarmos esta oportunidade para fazermos como os discípulos? Senhor, me ensina a orar, me ajuda a orar, me ajuda a ser perseverante em buscar a tua face. As Sagradas Escrituras diz: buscar-me-eis e me achareis. Que lindo saber que eu posso buscar e saber que ele deseja ser encontrado. Mas ele apenas será encontrado quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. Vamos orar? Que possamos nos manter firmes, perseverantes em oração, em pregar o Evangelho da cruz e anunciar até que ele venha. Senhor Deus, graças te dou, ó Pai, pelo teu grande sacrifício. Te dou graça, ó Pai, pela tua infinita misericórdia em ter ofertado o seu único Filho por amor a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de conectarmos contigo em oração. Eu, com meu irmão, com a minha irmã, que está buscando neste momento a tua presença. Talvez, Senhor, alguém esteja fazendo um compromisso contigo, um propósito contigo, de entregar a vida a ti novamente ou pela primeira vez. Escreva, Senhor, este nome no livro da vida. Pai, nós humildemente pedimos perdão por todas as vezes que fomos negligentes em buscar piamente, devocionalmente a tua face. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos perseverantes em oração, em comunhão e apregoar o Evangelho do teu reino. Ser conosco, ó Pai, ser com esta casa, ser com esta família, que as tuas bênçãos, que a tua graça esteja sobre cada lar que tem sido alcançado por esta programação. Esse é o nosso pedido, ó Pai. Crendo por fé, nós te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém.